Bom dia, boa tarde, boa noite, turma de M2, Física Teórica Experimental 2 para Engenharia Mecânica. Essa é a terceira aula sobre o pêndulo simples, tá? Pessoal, o pêndulo simples é um sistema que oscila e, para pequenas amplitudes de oscilação, o movimento pode ser considerado um movimento harmônico simples, tá? Então, se você tem aqui uma pessoa se balançando num balanço, né, uma criança, você pode pensar, isso é um pêndulo, tá? E realmente é um pêndulo, mas não é simples, tá? Um pêndulo simples, você tem que pendurar um ponto material, seria uma bolinha de dimensões desprezíveis, né? E aí já é uma pessoa que tem dimensões, então esse é chamado pêndulo físico, nós vamos estudar depois isso, tá? O movimento do vai e vem aqui, você começar do zero e começar a se mexer, é tudo baseado no momento de inércia da pessoa, que ela modifica a forma do corpo ou muda o momento de inércia, né? Mas isso é uma coisa que não vem ao caso aqui agora. Bom, o pêndulo simples é um modelo idealizado, por essa palavra simples, né? É um fio, o fio ele não se estende, né? É inextensível, a massa do fio desprezível, tá? Aí você puxa um pouquinho esse fio, esse corpo é pendurado. Esse corpo tem que ser um corpo pontiforme, de dimensões desprezíveis. Aí você solta ele, ele vai ser liberado. Aí ele oscila na posição de equilíbrio, tá certo? E esse tem várias situações que você pode associar ao pêndulo, né? Como por exemplo aquela bola de demolição, tá certo? E muitos outros sistemas, o relógio de pêndulo, né? Tem relógio que funciona com pêndulo. O pêndulo tem muitas utilidades, tá? Essa trajetória que o pêndulo faz é um arco de circunferência, tá? O raio do arco, o raio R, né? A gente chama de comprimento do pêndulo. Esse L é o comprimento do fio, tá? Porque a bolinha tem dimensão desprezível, beleza? Bom, se você tiver uma oscilação pequena, da ordem de 10 graus, tá? Você tem que provar aqui, primeira coisa, né? Para provar que é o MHS, você tem que provar que a força restauradora é proporcional a X. Né? Lembra na mola? Kx, né? Ou a θ, né? Porque X e θ estão relacionados pelo comprimento, né? O arco da circunferência é o ângulo vezes o raio, tá certo? Então, aqui está o nosso pêndulo, na trajetória aqui, de raio L, abriu o ângulo θ, tá certo? Aqui é a massa pontiforme, o fio não tem massa e ele é inextensível. A partir desse eixo vertical, o ângulo é contado no sentido anti-horário, que é padrão isso. E aí o x, que é o comprimento aqui do arco, vai junto, tá certo? Essa massa M está sujeita a duas forças, a força peso, tá? Força peso e a tração na corda, o atrito do ar desprezível, tá? Esse ângulo θ aqui é o mesmo que esse θ aqui, tá? Então você pode projetar a força-peso em duas componentes. Uma na direção da tração, que é a cosseno de θ, porque aqui está adjacente ao ângulo, né? E uma oposta, que é o mg seno de θ. Quando você faz isso, essa símbolo quer dizer que você esquece agora essa força, esquece ela. Você tem só a tração, cancelando com mg cosseno θ, porque aqui não tem movimento. E o movimento é tudo feito por essa força aqui, mg seno θ. Quanto mais você vai para trás, mais você aumenta ela. Conforme ela passa aqui no meio, o ângulo é zero, ela vale zero. Ela continua indo para lá por inércia, tá certo? Bom, e aí essa força restauradora, que é essa aqui, ó, ela é proporcional a seno de θ, tá certo?
Então, chamada força tangencial ou força na direção θ do ângulo. Esse menos é porque está contra o referencial aqui, ó, né? Menos mg seno θ, tá? Essa é a força que faz o pêndulo oscilar. É uma componente da força-peso, tá? Então, pessoal, a força T, ela é uma força de restrição para manter a bolinha aqui na trajetória circular. E como a força tangencial é proporcional ao seno de θ e não ao θ, não é um HS, tá? Entretanto, para valores pequenos de θ, o seno de θ e o θ são números muito próximos, né? Isso em radianos, tá? θ em radianos. Por exemplo, se você pegar um ângulo de 6 graus, mais ou menos, que é 0,1 radiano, e dividir o seno de θ por θ, vai dar praticamente 1, a diferença é de 0,2%. Então, para ângulos pequenos, você pode trocar seno de θ por θ, tá? E aí, essa equação fica assim, ó, menos mg θ, em vez de seno, tá? Você usou aqui, então, seno de θ e θ mais ou menos parecidos, porque amplitudes são pequenas, tá? Entretanto, a gente sabe que o arco de circunferência é o ângulo vezes o raio. Então, o x, que seria o arco, é o ângulo, que é θ vezes o raio. Então, esse θ é x sobre L, tá? Se você substituir isso aqui na força, em vez de escrever θ, escrever x sobre L, e rearranjar aqui, ó, vai ficar menos mg sobre L x. Ora, ora, ora. Se você fizer uma associação com a força da lei de Hooke, não era força elétrica elástica igual a kx, menos kx? Ora, aqui está o x, aqui está o x. Quem seria o K da mola, então? No caso aqui, o K do pêndulo. Seria esse cara aqui, ó, mg sobre L. Tá? Portanto, aquele ômega, que é a raiz de K sobre M, para o caso do pêndulo, eu troco o K por mg sobre L. E aí, troco o K por mg sobre L, em caso aqui da minha massa, cancela a massa, então vai ficar só a raiz de g sobre L. Então, a frequência angular no pêndulo simples é raiz de g sobre L. Beleza? Obviamente, a frequência, então, é ômega sobre 2π. Então, você divide por 2π a raiz de g sobre L. E o período é 2π sobre ômega. Então, vai ficar 2π, inverte, né, o ômega, a raiz de L sobre g. Tá? Então, esta fórmula é a que a gente vai usar muito. Período do pêndulo simples, 2π raiz de L sobre g. Tá? O que você percebe? Né? Que o período do pêndulo não depende da massa. Se você pendurar uma massa de 1 kg ou de 100 kg, né, o período é o mesmo, se você manter o L fixo. Tá? O período depende de G. Então, na Terra, para L fixo, todos os pêndulos têm períodos iguais praticamente. Isso que possibilitou a construção do relógio de pêndulo. Tá? Então, o período do pêndulo simples não depende da massa. Tá claro? Se você for num lugar, se o pêndulo, então, bom, daqui a pouco eu falo sobre isso. O que acontece? Se o L for pequeno, o período é pequeno. O que é período pequeno? Rápido, né? O período é curto. Se o L é pequeno, o período é alto. Não, se o L é pequeno, o período é baixo e a frequência é alta. Tá? Oscila rápido. Se você pegar um L grande, comprimento grande, aí ele oscila bem lento, período alto e a frequência é baixa. Tá? Por outro lado, se você fizer aqui na Terra um experimento e for para a Lua, na Lua G é 6 vezes menor, então o período vai ser menor. Então, se aqui você oscila assim, na Lua ele vai oscilar assim, bem mais lento, porque o período é maior, tá certo?
E aqui no PowerPoint eu coloco um link para um simulador do pêndulo, tá? Se você quiser depois entrar. O simulador do pêndulo é bem interessante, tá? Só vou mostrar aqui, por exemplo, isso que eu acabei de falar, tá? Se eu pegar um L qualquer e fizer uma oscilação, aqui eu tenho o cronômetro, né? Contando, eu não vou calcular nada aqui, eu só quero mostrar, tá? O que acontece se eu aumentar o L? Se eu aumentar o L, o período diminui, tá certo? E se eu encurtar o L? Se eu encurtar o L, desculpa, se eu aumentar o L, o período aumenta. Ele oscila mais devagar, o período aumenta. Se eu encurtar o L, o que eu falei? Espera um pouquinho, vamos voltar. Vamos contar tudo de novo que eu estou me atrapalhando aqui. Vamos pegar um L aqui no meio. Aqui é um período, tá certo? O que acontece se eu aumentar o L? Se você aumentar o L, você aumenta o período, a raiz de L, tá certo? Então ele oscila mais lento. Então se eu aumentar aqui o comprimento, ele oscila mais lento, tá? Porque você aumenta o período. Agora eu vou diminuir o comprimento. O que vai acontecer? O período diminuiu bem, porque você diminuiu o L, diminuiu o período. Então o pêndulo fica mais rápido, né? Porque o período curto, frequência alta, bem mais rápido, tá certo? Agora, vamos pegar a influência da massa. Se eu tenho a massa de 1 kg e a massa de 100 gramas, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se aumentar para 1,5 kg, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o período não depende da massa. Aí agora eu vou trabalhar na Terra. Vou trabalhar agora na Lua. O que vai acontecer? Como a Lua tem um G menor, então o período aumenta. Aqui o G está embaixo, né? Da fórmula. Então vai oscilar mais lento. Aí se eu for para Júpiter, Júpiter tem um G bem maior, então vai oscilar muito mais rápido, então o período vai diminuir. Ó, em Júpiter. Vamos voltar para a Terra. O que acontece se você colocar atrito aí? Não é o caso aqui agora. Se você coloca atrito, você vai diminuir a energia. A energia é simplesmente a amplitude. Se você põe atrito, vai começar a diminuir a amplitude. E aí uma hora ele vai parar. Acho, né? Tinha que fazer isso. Acho que não está funcionando isso. Tá parando, tá bom? Tá parando. Então o atrito ele só diminui a amplitude, mas ele não altera o período, tá certo? Nem a frequência. Tá? Que é uma brincadeirinha, depois vocês podem entrar aqui e ficar brincando, tá? Dá para fazer pêndulo duplo com duas massas, ó. É bem interessante, tá? Dá para analisar a energia potencial, energia cinética, tá? Tá, o link está aqui no PowerPoint, tá? Bom, e aí, eu voltando lá para minha aula, eu tenho então que, na verdade, o que é isso aqui? Se eu fizer uma dedução igual ao que eu fiz na aula passada para o MHS angular, né? A força é proporcional ao seno de θ, né? mg seno de θ, daí eu troco o seno de θ por θ. Lembrando que a força resultante é MA. E que o A, pessoal, a tangencial é
grandeza linear é grandeza angular vezes o raio. O raio é L, né? Então aqui a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio, que é L. E o que é a aceleração angular? É a segunda derivada do ângulo. A primeira é o ômega, né? Que é a velocidade angular. E a segunda é o alfa. Então se eu pegar esse MA e colocar o A com isso aqui, o A com alfa L e o alfa por isso, e no lugar da força resultante colocar menos mg θ, você vai ter um negócio assim, ó, menos mg θ, que é a força resultante, é igual a massa vezes L alfa, tá? Você pode cancelar a massa dos dois lados, e aí você passa o G dividindo, tá certo? Não, desculpa, só trocou de lado só, né? Agora eu vou passar o L dividindo. Então isso aqui é uma equação exatamente igual, pessoal, àquela equação do ωS do sistema massa-mola, tá certo? Então isso aqui é o ômega quadrado, tá? Igualzinho. Essa razão aqui tem dimensão de 1 sobre o segundo ao quadrado, e chama de ômega quadrado. Então ômega é a raiz de G sobre L, por essa dedução, tá? Essa é a equação do oscilador harmônico. E aí você vai ter que a solução geral, então, agora para θ, né, é uma amplitude inicial, que é o θ maiúsculo, cosseno do ômega t mais φ. Tá tudo igual, tá certo? Esse θ maiúsculo é a amplitude angular. Bom, então, nós temos então que o período é o período é 2π raiz de L sobre G. Mas esse período só vale só vale no movimento harmônico simples. Se só vale que se o ângulo for pequeno, o ângulo inicial, a amplitude angular. Se você pegar o ângulo grande, começa a ter desvios, tá certo? E tem uma fórmula aproximada para esses casos, que é essa fórmula aqui, ó. Então, o primeiro termo aqui é 1. 1 vezes isso é isso aqui mesmo. Isso aqui joga fora tudo. Se começar a aumentar muito a amplitude, começa a aparecer ela aqui, ó, seno ao quadrado da amplitude, seno à quarta da amplitude. Por exemplo, se você pegar 30 graus, pega o ângulo de 60 graus, tá? 60 por 2, 30. 60 graus já é um ângulo grande, né? Seno de 30 é meio. Meio ao quadrado é 1/4. E aqui tem mais 1/4. Então aqui vai dar um termo de 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16 avos de correção aqui. Tá certo? Aqui vai ficar mais baixo ainda. Conforme você vai aumentando aqui, cada termo é mais baixinho do que o anterior. Então você tem que usar essa fórmula aqui caso o seu ângulo inicial seja grande. Tá certo? É isso. E aí, pessoal, vamos dar um exemplo simples de pêndulo simples, né? Você tem um pêndulo de comprimento 1 metro. Quanto que é o período? Aqui na Terra. Uma conta simples, faz a conta. 2π raiz de L sobre G. Deu 2,007 segundos. Então, pessoal, o pessoal percebeu isso na Idade Média já, né? Idade Média. Você tem um pêndulo de 1 metro, mais ou menos. Cada meio período é 1 segundo. Tá? Cada meio período é 1 segundo. Isso que possibilitou a construção dos relógios de pêndulo. Tá? Cada meio comprimento é 1 segundo. Aí você acerta o tamanho certinho para dar o tempo exato, né? Mas esse é interessante, esse resultado. Bom, o que é o pêndulo físico agora? O pêndulo físico é você pendurar um corpo de verdade lá no pêndulo, não uma bolinha de massa desprezível. Coloca um corpo qualquer lá, uma batata. O que acontece? Você prende ela no pivô aqui, que é um rolemã, um mancal, né, para não ter atrito. Prende aqui e solta aqui para oscilar, tá? Oscilando, tá? Então, qualquer corpo aqui que você usar para fazer esse sistema é um pêndulo físico, tá? Obviamente você coloca corpos mais simétricos aqui. Porque para calcular esse movimento você precisa saber o momento de inércia. O momento de inércia de corpos complicados não tem como saber, você tem que medir. De corpos que têm geometria bem definida, dá para calcular, tá bom? Bom, e aí
Quem que é que faz esse pêndulo se mexer? É o torque, pessoal. Aqui está a mesma força mg seno θ, tá? Mas agora isso aqui não me adianta mais, porque eu preciso saber aqui como é que essa massa está distribuída, né? Tá? Então, vai aparecer um torque aqui, que vai fazer isso aqui girar, né? Um torque está entrando aqui, ó, que vai girar, então ele vai girar para cá, né? O que é o torque? É a força vezes o braço. O braço sempre faz 90 graus com a força, tá? Essa força aqui, ó, não causa torque, porque ela passa, se você prolongar ela passa pelo pivô. O pivô é o seu ponto de referência. Então, o torque é força vezes distância, força vezes o braço, né? Então ficaria mg seno θ vezes esse d. Tá certo? mg seno θ vezes o d. Tá aqui. Trocou sua ordem aqui. Tá? Esse é o torque restaurador. Tá? E a força vezes o braço. O braço é esse d aqui. Tá? Novamente, o torque vai ser proporcional a seno θ, não θ. Então o que você faz? Faz ângulos pequenos. Para aproximar seno θ, você troca por θ. Tá certo? E aí, para ângulos pequenos, você pode usar então essa equação. Esse é o torque restaurador, igual aquele torque da mola lá, helicoidal, lá, que a gente viu na outra aula, do ω/s angular. Então, fazer o mesmo procedimento, né? O torque é menos mgd θ. Mas lembra, lei de Newton, F igual a ma ou torque igual a Iα. Depende. F igual a ma é translação, torque igual a Iα é rotação. Quem que é α? Segunda derivada do ângulo. Então, se eu pegar esse torque e colocar aqui, pegar essa derivada e colocar aqui, eu vou ter essa equação. Tá? Aí eu passo o i dividindo e passo aqui para lá, eu vou ter essa equação. Ora. Essa equação é exatamente igual ao do oscilador harmônico. Aqui, ó. Segunda derivada da variável, a variável aqui. Esse cara tem dimensão de 1 sobre o segundo ao quadrado. Então é o ômega ao quadrado. Então, se o ômega ao quadrado é isso aqui, então ômega é a raiz de mgd sobre i, onde i é o momento de inércia, né? E d é a distância entre o pivô e o centro de massa. Então você tem aqui o ômega do pêndulo físico, mgd, né? E aqui é o momento de inércia, tá? Então aqui que é o período? 2π sobre ômega. Então vai inverter aqui, vai ficar i sobre mgd. Tá? 2π raiz de i sobre mgd, porque você vai inverter, né? Porque o ômega vai ficar embaixo. E aqui está o período do pêndulo físico, tá? Essa equação você pode escrever assim, e aí a solução dela é aquela que você já conhece, né? Amplitude inicial, cosseno de ômega t mais φ. Essa que vai ser a equação do ângulo lá, né? Tá certo? Que está de oscilação. Beleza? Bom, vamos ver qual a diferença entre um pêndulo físico e um pêndulo simples, tá? Você tem um pêndulo físico, uma barra uniforme de comprimento L, suspensa em uma das suas extremidades. Calcule o período do seu movimento como um pêndulo. Bom, e vou comparar depois com o período do pêndulo simples. Bom, veja bem, no arquivo do livro, tá? Tem todas os momentos de inércia das principais figuras, né? Você vai usar isso muitas e muitas vezes em muitas matérias, tá? Então eu já peguei lá uma barra fina de comprimento L presa na ponta, o I é mL² sobre 3, tá? Se for preso no meio, no centro de massa, é mL² sobre 12, tá? Porque se você prender pelo meio, é mais fácil girar do que se você prender pela ponta, né? O momento de inércia expressa a facilidade de giro. Quanto maior ele é, mais difícil o giro, tá? Bom, sabendo I, aplico a fórmula. A distância D é a distância do pivô, onde está preso, até o centro de massa. O centro de massa numa barra pequena é a metade dela, né? Uma barra fina é a metade. Então essa distância D é L sobre 2.
Então eu faço a conta aqui, o I é 1/3 de ml², tá? E esse D é L sobre 2. Fazendo a conta, corta a massa, eu tenho que período isso aqui, ó. 2π raiz de 2L sobre 3G. O pêndulo simples não tem esse 2, nem tem esse 3, tá? Então, o período vai aumentar pela raiz de 2/3. Esse é o fator que aumenta é o período, tá? Mas raiz de 2/3 é um número maior que 1 ou menor que 1? Deixa eu fazer a conta aqui. Então vamos lá, raiz de 2 sobre 3. 0,81. Opa, vai diminuir, então vai cair quase 20%, 19%. Então o período vai ficar menor, vai ficar mais rápido. Então oscila mais rápido um pêndulo físico do que um pêndulo simples, tá? Esse período é menor, então, tá? Um outro exemplo interessante são os animais, tá? Os animais, o tamanho da perna tem a ver com a velocidade que o animal pode desempenhar, tá? Vamos supor que todas as pernas sejam barras, tá? Uma aproximação razoável, inicial, né? Então aqui eu tenho aqui um Tiranossauro Rex, nós temos informações que ele tinha uma perna de 3,1 metros de comprimento, que cada passada que ele dava, ele andava 4 metros em uma passada, tá? Então aqui, ó, a perna, comprimento 3,1, e entre uma, né, você tem uma marca do pé direito, depois outra marca do pé direito, tem o comprimento da passada, 4 metros. Bom, o que acontece? Como o ritmo de uma caminhada natural depende do comprimento L da perna? Ora, só olha a fórmula que a gente acabou de deduzir. 2π raiz de 2L sobre 3G. Então, se você aumentar o L, o período aumenta a raiz de L. Tá? Então, quanto maior a perna, maior o período. Mais lento é o animal. Tá? Quanto maior a perna, maior é o período. Então, o animal é mais lento. Tá? E aí, como é que você vai estimar então agora a velocidade dele? Você tem aqui o período, faz a conta. 2,9 segundos para andar essa passada. Então você vai lá, ΔS sobre ΔT é o V, e dá 1,4 metros por segundo, que é mais ou menos igual a 5 km por hora, ou 3,1 milhas por hora, que é mais ou menos o quanto o ser humano anda. Então, na verdade, essa estimativa aí está bem superficial mesmo, né? Porque eu acho que esse tiranossauro ele consegue andar mais rápido que a gente, né? Nossa passada, se fosse um ser humano, quanto que é uma passada no ser humano? 1 metro? Então aqui seria 1 metro. E aqui, se você diminuir, você vai diminuir raiz de 3 aqui. Ah, sim, então perna menor, né? Perna menor, período menor. Só que a passada também é menor. Então, vai ter que fazer a conta mesmo, não tem jeito, tá bom? Esse é mais um exemplo, então, que eu estou usando aqui o pêndulo físico, tá? O pêndulo físico, lembrando, não é essa fórmula aqui não é do pêndulo físico, né, pessoal? Aqui é só para uma barra, se o corpo for uma barra. Se o corpo for uma outra coisa, uma bola, um triângulo, vai ter que usar o momento de inércia desses corpos. Você tem exercícios na lista para fazer sobre isso, você tem que consultar no final do livro a tabela dos momentos de inércia, tá? Você vai ter que fazer isso aí em diversas provas que você vai ter no curso, em outras matérias. Você tem que sempre usar a tabela de momentos de inércia, tá bom? Já vai começando a acostumar já. Bom, pessoal, agora as oscilações amortecidas, quando tem atrito, tá certo? Só que isso aqui é aula 4, que é o próximo sábado, dia 5. Então, por hoje é só. Aqui está a lista 3 da terceira aula, tá? Uns exercícios aqui. Então tem que praticar, pessoal. Tem que fazer exercício para praticar, para ficar bom para a prova, tá certo? Então por hoje é isso. Então tudo de bom. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, manda e-mail. E na aula de terça-feira também podemos discutir os exercícios, tá certo?
Então, até mais.